Vamos começar? Eu vou falar um pouco hoje de algo que Deus tem ministrado bastante no meu coração, que são os agentes do reino. Quem se considera agente do reino aqui? 4 pessoas, olha só. Acho que o pessoal não ouviu, pastor, aí. Só estava dando. Quem é aqui agente do reino? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para a gente entender de fato o reino que a gente vive, e o reino que o Senhor separou e está preparado para cada um de nós aqui dessa terra. Eu peço para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia ou o seu celular no aplicativo aí, em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar com você essa manhã. Esqueça qualquer coisa que ficou lá fora, qualquer problema. Deixa o Espírito Santo agir. Eu fiz uma oração ali agora há pouco. Falei, Senhor, eu não quero falar nada, Senhor. Se eu for falar alguma coisa de mim, Senhor, que Tu não deixe, Senhor, que seja o Teu Espírito, para que flua, Senhor, no coração de cada pessoa que chegou aqui essa manhã, Senhor. Lucas 17, 20 e 21 diz assim: Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e ele respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Repita comigo: o reino de Deus está entre vós, está em nós. Você é um portador do reino de Deus. Aleluia. E logo mais um outro texto, Mateus 6:33. Eu acho que você já conhece. Diz assim um texto: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que esse é o texto áureo da minha vida, é o que eu mais prego, é o que eu mais falo. Para onde eu vou, eu falo assim: vem cá, o que é prioridade para você? O que é prioridade para você? O que você faz da sua vida? Quanto tempo você gasta nas suas atividades diárias? Quanto tempo você gasta nas coisas do reino? Você já fez esse exercício? Será que pelo menos equilibra? Ou será que é penso? Será que pesa demais para um lado e o outro lado fica... Eu já começo fazendo essa interrogação para você refletir um pouquinho sobre o que esse texto está dizendo. Ele está falando em prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que eu vejo hoje na nossa realidade aqui nesse mundo? Principalmente no meio da juventude, há um desequilíbrio muito grande. Por quê? Porque há uma busca incessante para se estabilizar na vida. Eu preciso fazer isso porque eu preciso entrar na faculdade de medicina. Eu tenho que estudar. Amém. Estude, é bom. Eu preciso arrumar o primeiro emprego para mim poder me estabilizar e ganhar muito dinheiro, para eu casar, para eu ter filhos, para eu fazer uma família. Amém, faça, é muito bom também. Mas lembre-se, nós temos um prazo de validade aqui nessa terra. Há um tempo. A eternidade não é aqui ainda. Nós estamos vivendo esse tempo que eu não sei quando vai durar para você e nem sei quando vai durar para mim. Eu posso sair daqui ali e uma bala perdida me achar e eu me encontrar com o Senhor ainda hoje. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E a gente não tem essa percepção. E a gente entrega tudo, se doa totalmente para esse mundo, para as coisas desse mundo, e esquece do que o Senhor falou: buscai
Nós invertemos as coisas. Vivemos totalmente, praticamente para esse mundo, e as outras coisas de Deus, elas ficam em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, e às vezes nem está nos seus planos. Eu tive a oportunidade de ter alguém que quando criança e adolescente me ensinou nos caminhos do Senhor, minha querida avózinha, que o Senhor levou há uns 2, 3 meses atrás, mas que deixou um legado na minha vida, que plantou uma semente no meu coração desde criança, que me trouxe para a presença do Senhor, que me levou para perto dEle, que me ensinou os caminhos do Senhor, o qual eu nunca me afastei desde a minha infância, desde quando eu conheci o Senhor. O amor foi tão grande, foi extraordinário, que eu não tive coragem, não tive forças, e nada pôde me tirar da presença dEle, ao ponto de largar toda a minha vida, de largar minha profissão, de largar a faculdade. Na verdade eu me formei, trabalhei, estudei, ganhava bem, fazia tudo que eu queria, estava bem demais. Mas o Senhor disse: olha, não é isso que eu quero para ti, eu te dei essa colher de chá para tu curtir um pouquinho aí, mas agora eu quero que você largue tudo, porque eu quero você para mim. Eu quero que você seja um agente do reino. Aleluia. Você não sabe como foi difícil. Como foi difícil dizer sim para o Senhor, e dizer não para tudo aquilo que me atraía, tudo aquilo que eu lutei a minha vida toda. E hoje o Senhor está me dando uma oportunidade de poder compartilhar isso com você, porque quem sabe não é esse sentimento que está passando no teu coração agora. Quem sabe as dúvidas que eu passei não são as dúvidas que você está passando hoje. Eu não estou dizendo para você largar tudo, entenda bem, eu estou dizendo para você entender que a prioridade é o reino do Senhor, que você pode muito bem saber equilibrar as coisas. O texto tema dessa conferência, Atos 13, eu vou ler do 2 ao 4, diz assim, né? Enquanto adoraram ao Senhor e jejuaram, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleus e dali navegaram para Chipre, separados. Eu quando estudo, quando eu leio a história de Paulo, Barnabé, esses caras eram muito loucos, cara. Muito loucos. Eu me identifico muito com o Paulo, cara, da loucura dele, a doideira dele de sabe, sair para pregar a palavra, de ser aquilo que ele era e ser transformado, e depois, sabe, ser perseguido, aquilo que o pastor pregou aqui ontem. Loucura. Um cara que era letrado, sabe, inteligente. O Senhor foi lá no meio das coisas de Satanás, lá no meio das coisas que a gente tinha tomado para ele, tomou para si e disse: olha, esse aqui é o vaso que eu escolhi, um vaso de honra para pregar o meu evangelho, para cumprir o meu chamado. E às vezes nós olhamos para nós mesmos e não nos valorizamos. Eu sou um coitado, o meu pastor não me escuta, ninguém me vê, ninguém me ouve, eu estou aqui escrevendo, eu estou aqui orando, mas parece que ninguém me olha, ninguém quer saber de missões na minha igreja. Queridos, eu passei por tudo isso. Eu não sei o tempo que você está vivendo hoje, mas há um tempo que Deus separa para que a gente seja lapidado. É o tempo do processo. Sem viver o processo, você não vai conseguir entender o propósito de Deus. Você precisa viver o processo. E às vezes o processo é dolorido, ele machuca a gente, mas ele é importante. Quando você chegar naquele propósito de Deus, você vai entender porque você passou pelo processo, e você vai estar firmado, fortalecido para cumprir tudo aquilo que o Senhor sonhou para ti, sonhou para a tua geração. Sabe qual é o meu grande sonho? E Deus sabe disso, porque eu tenho orado, dito isso para Ele: Senhor, é ativar maior número de pessoas que passar pela minha vida.
O meu chamado, eu não consigo ver o meu chamado na Europa, eu não consigo ver o meu chamado na África, eu não consigo ver o meu chamado, eu consigo ver o meu chamado na vida de muita gente aqui no Pará, aqui em Belém, nas missões urbanas, sabe, dando voz àqueles que de repente estão com o coração ardendo por missões e parece que não são ouvidos. E quando você chega perto dele, vem cá, meu filho, o que é que Deus tem colocado no seu coração? E você dá voz para aquela pessoa, e aquela pessoa começa a crescer, começa a desenvolver, colocar aquilo em prática. Quando ele vê, ele já está nas ruas aí, ganhando almas para Jesus, evangelizando, ganhando a família dele. Sabe por quê? Porque cada um tem um chamado diferente. De repente é você que está sendo chamado para ir para a Europa. Está aqui a minha camisa. Eu te confesso que a primeira vez que eu tive contato com missões foi justamente alguém que estava indo para a Itália fazer missões. Eu tinha acho que uns 13, 14 anos. E isso me empolgou o coração. Uma jovem nova que foi na minha igreja e queria ir fazer missões. Eu olhei, meu Deus, que loucura. Essa é doida. Essa é doida, porque é jovem, pode aproveitar toda a vida. Mas eu não entendia. E o Senhor foi trabalhando na minha vida. Aquela primeira ativação no meu coração, eu acredito que foi o Senhor que mandou aquela jovem naquele dia na minha igreja, porque despertou em mim o desejo por missões. E a caminhada foi me lapidando, me trazendo para cá, para perto do Senhor. Hoje eu consigo, sabe, desenvolver aquilo que o Senhor colocou no meu coração de uma forma clara. E o Senhor tem levantado jovens, adolescentes, aqui na nossa cidade, aqui em Belém do Pará, no norte do Brasil, para fazer missões. Pessoas que passaram pelo nosso caminho aqui, por pessoas que passaram pelos projetos que a gente desenvolve, estão hoje pelo mundo. Tem gente na Índia, na Europa, na Oceania, gente que começou com a gente aqui, que despertou com missões aqui conosco e hoje estão pelo mundo. Foram pessoas que foram ativadas por alguém que lá no começo ninguém dava voz, ninguém ouvia, ninguém queria saber de nada, daqueles sonhos loucos que ele tinha. De repente esses sonhos loucos que estão aí no teu coração, que você tem sido ministrado pelo Senhor dia após dia, de repente você pensa que acabou, que não vai acontecer. Deus está preparando um tempo certo. Você não entendeu o que eu falei. O Senhor está esperando um tempo certo, está preparando o tempo certo para fazer você crescer, florescer e desenvolver tudo aquilo que Ele colocou no seu coração. Aleluia. Sabe, é importante falar sobre o reino. E eu vou começar a falar agora sobre o reino. Porque é tanta coisa que o Senhor tem ministrado no nosso coração, que a vontade é falar de tudo que o Senhor tem ministrado em nós. Mas a gente tem um tempo, e eu queria que vocês me acompanhassem aqui. É importante pensar que entre os 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, identificados como cristãos, poucos pensam num conceito de reino de Deus, e menos ainda têm a menor ideia do que realmente se trata o reino de Deus. Então poderão viver esse reino se não o conhecem? Como é que eu posso viver, falar, expressar algo do reino se eu não conheço esse reino? Então vamos conhecer um pouquinho do reino. Sabe por quê? Porque isso é muito preocupante, pois de acordo com Jesus, isso deveria ser a prioridade número 1 de cada cristão. Como Ele mesmo disse, buscai primeiramente o reino de Deus. Então por que não damos tanta atenção para isso? Por que vivemos no reino deste mundo sem se preocupar com o reino eterno de Deus? Por quê? Eu estou lançando perguntas que você vai responder para você mesmo. Será que esse mundo é bom demais ao ponto de viver tão intensamente e esquecer do reino de Deus? Será que aquilo que você vive é tão maravilhoso, é tão importante, é tão gostoso, é tão lindo ao ponto de esquecer das coisas do Senhor, do reino dEle, da prioridade que Ele estabeleceu? O texto de 1 Coríntios 2:9 diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não importa, eu não quero
sabe, eu não tenho nem ideia do que tem de tão bom nesse mundo, mas a palavra de Deus está dizendo que aquilo que o Senhor preparou para mim, para você, e isso tudo que nós vivemos nem se compara. Não importa, é muito bom viver isso, viver nesse mundo, é muito gostoso viver, aproveitar a juventude. O Senhor está dizendo que tem algo que a nossa mente nunca imaginou, que nossos olhos nunca viram, que nós nunca vamos conseguir sentir aqui nesse mundo, que Ele preparou para aqueles que o amam, aquele que estabelece o seu reino dentro de si. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem algo muito bom lá esperando cada um de nós, que não importa o que a gente esteja vivendo ou vivido aqui nesse mundo, nada do que vai acontecer aqui é mais bacana, é mais legal, é mais louco, é mais sensacional do que o Senhor tem preparado para mim e para você. Sabe, eu fico sonhando com esse dia de chegar e experimentar isso. Eu não consigo, a Bíblia fala que eu não consigo imaginar. Deve ser algo muito bom, melhor que açaí com charque. Deve ser melhor que açaí com farinha, melhor que açaí com peixe. Aqui a galera gosta, peixe frito com açaí. É algo sensacional. Então, queridos, como eu posso viver esse reino? Como eu posso viver esse reino? Sabe, Jesus, Ele é o maior agente, Ele foi e continua sendo o maior agente do reino de Deus. Jesus falou do reino em algumas parábolas instrutivas, explicando que nada tem mais valor e importância. Mateus 13, do 14 ao 47 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu, e de novo então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. 45 diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura as pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Ele fala no 47 também: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Ele falava muito do reino dele. Ele comparava com as coisas que existiam naquele tempo, aquilo que era prático daquele povo. Hoje eu imagino, se o Senhor fosse falar alguma coisa aqui para nós, olha, ele diria assim, acho que ele diria assim: o reino de Deus, ele é melhor, ele é tão maravilhoso e bem melhor que uma tigela de açaí com farinha. Se ele fosse pregar para nós aqui no Pará hoje. Lá ele fazia comparação com os pescadores, com tesouros que eles estavam atrás, sabe? E o Senhor, Ele falava do reino o tempo todo. Jesus era o próprio reino, Ele estava ali falando do reino, vivendo o reino, transmitindo, transbordando o reino para aquela geração. Então, o que é o reino de Deus? Jesus falou do reino de Deus como um verdadeiro governo que virá numa época futura. Embora Ele também deixou claro que era muito mais do que isso. Em busca de definir o reino de Deus, faz sentido começar com a definição da própria palavra reino. O termo refere-se tanto ao reino quanto a um governo, de um monarca ou a esfera de uma autoridade, o domínio. Entenda uma coisa: o reino, ele tem um rei, e ele tem um povo. A pergunta é: quem que governa esse reino que nós vivemos? Esse mundo. Eu não estou falando do Brasil só, estou falando desse mundo. O que o texto, o que a palavra de Deus fala? Em ambos os casos, existem 4 elementos a serem observados em relação a esse reino que nós vivemos. O próprio governante. Quem é o governante desse reino? Você começa a analisar. O segundo, o reino sobre o qual o monarca governa. Esse reino que nós vivemos, você consegue fazer uma leitura dele? Ele tem alguma coisa a ver com o reino de Deus? Fica essa interrogação. Terceiro, as pessoas dentro do reino reconhecem Deus como Pai? Comece a perceber. Eu falei no começo que são 2 bilhões, mais ou menos, de cristãos no mundo. Eu acho que o mundo hoje deve ter 7 bilhões e pouco.
E os outros 5? Então eu posso deduzir aqui que a maioria desse mundo não tem o nosso Deus como Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O quarto, um sistema de leis que governa para administrar o reino. É a palavra do Senhor? É a palavra de Deus que é usada como lei nesse mundo? Então você está começando a entender que nós vivemos num reino que não é o Senhor que governa. Você está compreendendo? Está todo mundo comigo aqui? Assim, a terminologia reino de Deus essencialmente deve se referir ao governo de Deus. Mas a pergunta é: Ele governa esse mundo? As Escrituras nos diz que Satanás engana todo mundo. Lá em Apocalipse 12:9 diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra e espiritualmente emite sua índole e atitudes erradas para uma humanidade receptiva. Ele lança tudo aquilo que ele tem de ruim e a humanidade recebe. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vi um silêncio aqui agora. Efésios 2:2 diz assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha só, quando eu falei agora há pouco, você entenda comigo, quando eu falei daqueles que se sujeitam àquilo que Satanás nos oferece, porque ele oferece a todos, inclusive a nós, só é recebido mesmo naqueles que são desobedientes, daqueles que não conseguem ter a lei do Senhor como a sua lei. E como foi falado aqui, você entenda, se as leis do Senhor não são as leis que regem esse mundo, com certeza as pessoas andam em desobediência às leis do Senhor. E aí a gente olha para esse mundo e vê tudo que está acontecendo no mundo, as catástrofes, as doenças, as pragas, a morte, o sofrimento, a fome, tudo isso porque vivemos em um mundo que desobedece a palavra do Senhor. Você está compreendendo? Jesus chamou de príncipe deste mundo. João 12:31, 14:30 e 16:11 diz assim: chegando a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. João 16:11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele está só confirmando que existe alguém que reina nesse mundo, e não é Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O príncipe deste mundo é Satanás. Meu Deus, que isso, eu não sabia, pastor. Continuando, Mateus 12:26, e ele reconheceu que ele tem um reino. Mateus 12:26, se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo? Como então subsistirá o seu reino? Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Ele está só confirmando que ele também tem um reino, que ele governa na desobediência daqueles que não seguem a palavra. Você é um cristão, você está entre os 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo, mas a sua lei não é a palavra do Senhor. Você não está sendo governado pelo Senhor.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? É um pouco forte isso. Se a lei do Senhor não é a lei que rege a minha vida, então eu não estou sendo governado por Deus. Então por quem eu estou sendo governado? Aleluia. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Assim, o mundo atual, efetivamente, é o reino de Satanás. Então, por que estamos amando esse mundo? Então, por que nós estamos amando tanto esse reino? Por que então esse reino, ele está em primeiro lugar e não o reino de Deus? Por que nós estamos vivendo assim? Por que nós estamos dando tanto valor a esse mundo, às coisas desse mundo, e deixando o reino de Deus em segundo plano, em terceiro plano ou em plano nenhum na sua vida? Será que o reino de Satanás é melhor do que o reino de Deus? Lembra que você disse logo no início aqui, que eu fiz uma pergunta para você: quem é que é agente do reino aqui? Ana, tem gente aqui que é agente do reino? Aleluia. Agente do reino estabelece o reino. Você não entendeu? Os agentes do reino estabelecem o reino aonde eles vão, querido. Você foi escolhido e foi enviado como Paulo e Barnabé. Você não está entendendo? Para estabelecer o reino aqui nesse mundo. Você foi escolhido, foi separado, foi ungido. O Senhor preparou você. Ele já, desde quando você nasceu, Ele já escreveu lá no teu DNA que você seria um agente do reino. E não tem quem mude isso. Aleluia. Aleluia. Mais tarde o apóstolo Paulo o chamou de Deus deste século. Em 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho. Eu acabei de ler esse texto. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ele tem cegado essa geração. Por que essa igreja não está lotada? Você sabe dizer por quê? Porque o inimigo, o Deus deste século, cegou. Muitos estão agora no clube, na piscina, tomando banho de sol. E a gente está aqui, recebendo o maná do Senhor, sendo preparado. Sabe para quê? Para ir. Como Barnabé e Paulo foram e fizeram toda a diferença. Nós que estamos aqui, você diga assim: eu, fale mais forte, eu fui chamado para ser um agente de transformação nesse mundo, agente do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. No entanto, Deus permitiu isso para que as pessoas possam aprender as lições advindas de escolher o caminho errado de vida, o que significa viver afastado do Senhor. Entenda uma coisa: Deus, Ele não interfere no seu livre-arbítrio. Você faz as suas escolhas. Ele permite. Ele permitiu você escolher vir para cá ou ir para o clube. Sim ou não? Você escolheu vir para cá. Outros escolheram outras coisas, mas você está aqui. O Senhor lhe permite. A escolha sempre é nossa, querido. Se você quer ir para a Europa fazer missões, a escolha é sua. Deus já deu a voz, já deu a ordem. Ele já está lançando no teu coração esse sentimento. Você vai sair daqui doido, louco. Você vai chegar na sua casa falando só de missões. Você vai almoçar falando em missões. Você vai deitar falando em missões. Você vai acordar, escovar o dente falando em missões. Sabe por quê? Porque o Senhor está gerando isso no teu coração hoje. Se já tinha algo no teu coração lá, entenda isso como o Senhor regando isso, para que essa semente cresça,
germine e dê frutos, muitos frutos de 100, 300, 400, 1000. Quantas pessoas você vai ativar quando sair daqui? Quantas pessoas você vai ativar quando sair daqui? Você já está pensando nos amigos que você tem lá na faculdade, na escola, no trabalho, que você vai chegar e... cara, passei no final de semana aí numa conferência louca. Eu tenho que te falar, cara, olha isso aqui. Tem missões lá na Paraíba, tem missões na Europa, tem missões nos ribeirinhos, tem missões na África. Para onde que tu quer ir? Eu vou te ativar agora, em nome de Jesus. Seja louco. Sabe, porque o Senhor escolheu os loucos dessa terra para fazer a diferença. Sabe, outro dia eu estava evangelizando numa cidade daqui chamada Vigia de Nazaré, uma cidade muito religiosa. E eu lembro que eu estava evangelizando de calça rasgada, mais rasgada que essa aqui, chapéu para trás e tudo meio, sabe, louco assim como eu sou, meu jeito, quem me conhece sabe. E eu estava pregando para um rapaz lá, e chegou um rapaz que estava com a gente mais arrumadinho e tal. Aí ele falou assim, olha, aí o menino me chamou, o pastor. Aí o menino olhou assim, você é que é o pastor, é? Falou, pode não parecer, mas sou. Porque não é a aparência, é quem você é. É o que você respira, é o que você vive. Sabe, isso contagia as pessoas. Ontem eu estava conversando com uma jovem, ela disse assim para mim, pastor, eu acho que você é a pessoa mais alegre que eu conheço dessa igreja. Eu falei, ixi, eu não me acho assim. Mas sabe por quê? Porque alguma coisa aconteceu comigo, uma metamorfose, eu acho. O Espírito Santo tomou a minha vida e eu não consigo mais ver nada que não seja a glória do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para que vai acontecer lá no futuro, e para que eu possa de alguma forma transmitir isso para alguém. Quando você consegue fazer isso, quando alguém que está ali, que tem dúvida, que não sabe o que vai fazer, você cola naquela pessoa e ela começa a caminhar com você e começa a enxergar o reino. Aquele reino que ela não conseguia enxergar antes, ela começa a ver, enxergar aquele reino, começa a andar. Quando você percebe, ela está caminhando com as suas próprias pernas, fazendo as missões, e você olhando de longe, cada vez mais de longe. Glória a Deus, o Senhor cumpriu. Você cumpriu a sua missão, querido. Não faz sentido nós separarmos um final de semana para participar de uma conferência e engordar de tanto conhecimento, de ativação, e não compartilhar isso com as pessoas. Não faz sentido. Abra a sua boca, meu querido. Saia daqui falando para os 4 cantos que tem pessoas lá na Paraíba precisando ser alcançadas. Como é? Carrapateira. Tem crianças em Carrapateira precisando de Jesus. Tem famílias precisando de Jesus. Quem sabe não é você que o Senhor quer levar para lá. Não, pastor, eu quero ir para a Europa. Vá para a Europa, se assim o Senhor disser. Mas se Ele quiser mandar você para Carrapateira, vai para Carrapateira. Se Ele quiser te mandar ali para as ilhas, vai para as ilhas. Se Ele quiser te mandar lá para Vigia, vai para Vigia. Tauá, vai para Tauá. Para a África, vá para a África. Sabe o que é engraçado? As pessoas chegam, pastor, eu tenho um sonho de fazer evangelho, de missões na África. Aí eu pergunto, vem cá, como é que está a tua família? Já aceitou Jesus? Ainda não, então comece por lá. Nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Se você não prega na sua casa, com a sua boca, pregue com o seu testemunho pelo menos. Seja sal, seja luz ali para aquela galera. A gente precisa tanto de você quanto as pessoas que estão lá em Carrapateira, quantas pessoas que estão na África, quantas pessoas que estão nas ilhas, quantas pessoas que estão na Europa. Então onde está o reino de Deus? Muitas profecias predisseram um futuro rei da linhagem de Davi, conhecido como o Messias ou o Cristo, que iria dirigir e governar o mundo. Como o profeta Isaías escreveu, porque um menino nos nasceu,
Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Isso está escrito lá em Isaías 9, 6 e 7, querido. Você pode ler. O reino será estabelecido, mas através de nós. Você é um agente do reino, querido. Logo no início nós lemos o texto: o reino de Deus está aqui. Eu sou portador, você é portador do reino. Para que esse reino chegue em alguém é preciso que você leve. Você é uma carta viva do Senhor. Aonde você estiver, você precisa abrir essa carta, para que as pessoas conheçam esse reino. Aleluia. Saiba que certamente esse dia está chegando. O plano de Deus sempre foi de estabelecer seu reino sobre todas as nações, mas como uma mudança de coração dos líderes e do povo, para que eles fossem um exemplo de retidão para o resto do mundo. E tem um texto aqui em Daniel 7, 13 e 14, diz assim: e foi-lhes dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único reino que não será destruído. É esse reino que você carrega, ele não será destruído, ele não será abalado. O tempo vai passar. Quem sabe você não está sendo esse agente nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer uma coisa, que quando a gente assume algo para o Senhor, nós temos que sempre já preparar alguém para continuar o seu legado. O bom líder é aquele que quando sai, ele não deixa saudade, ele deixa alguém para assumir aquilo que ele começou. Alguns se inflam no seu ego e digam assim: olha, quando eu era de lá, quando eu liderava, quando eu dominava aquele povo ali, quando eu era o líder deles, era tudo maravilhoso, mas quando eu saí, olha, o Senhor está dizendo para nós hoje, que nós precisamos preparar pessoas, sim. Se você faz uma missão, se você é líder de missões, se você é líder de evangelismo na sua igreja, se você faz evangelismo na praça, na rua, com os moradores de rua, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nos abrigos, nas creches, nas escolas, nas universidades, você tem que estar sempre preparando alguém para dar continuidade. Ao ponto de quando você sair de lá, ninguém vai lembrar que você começou o trabalho, ninguém vai lembrar que você era uma bênção. Eles só vão lembrar, sabe, do legado que está ali e que não vai parar, porque você cumpriu o seu papel. Você cumpriu o seu papel de agente do reino, cara. Isso é louco, sabe? O reino de Deus, ele não tem nada a ver com esse mundo. O reino de Deus é totalmente diferente, porque no reino de Deus o menor é que é o maior. No reino de Deus, aquele que perde é que ganha. No reino de Deus são os humilhados que serão exaltados. É totalmente diferente desse reino que nós vivemos aqui. Mas eu me comprometi, e eu acho que você vai se comprometer ainda hoje, se não se comprometeu ainda, em estabelecer um reino aqui nessa terra. O reino de Deus, ele está bem aqui, sabe, dentro de você. Todos esses elementos são importantes para se entender o conceito de reino de Deus. Alguns cristãos se concentram apenas no aspecto futuro do reino de Deus, de modo que qualquer pensamento de sua realidade atual é ignorado ou negado. Às vezes nós só pensamos no reino de Deus, um reino que vai vir ainda, que a gente vai morar, que a gente vai reinar nele. Entenda uma coisa, o Senhor chamou você, colocou dentro de você o reino dele, para que você compartilhe esse reino aqui, com toda a intenção. Ele foi intencional nisso,
Ele foi intencional em colocar você, em estabelecer em você, em preparar você para esse reinado aqui na terra. Nós vamos estabelecer o reino aqui na terra. Pastor, mas somos muito poucos, mas somos alguém. Somos a voz do Senhor. E eu sei que você está se comprometendo hoje. Eu sei que teu coração já deve estar queimando aí. A gente vai sair daqui hoje para almoçar, não vai nem querer comer hoje, eu acho. Sabe? Eu já estou cheio aqui. Cheio de Deus, sabe? Cheio desse reino. Você não sabe a alegria que arde no meu coração quando eu tenho a oportunidade de falar do reino. Eu costumo dizer que eu sou apaixonado, não por pregar na igreja, por pregar na rua. 2 semanas atrás nós fomos numa pracinha aqui perto. E levamos adolescentes, os jovens, e começamos a cantar, a adorar ali na praça. Quando eu vi um monte de criança se envolveu ali, adolescente. E nós pregamos a palavra e todos eles vieram à frente. Nós oramos, nós determinamos na vida deles, nós profetizamos na vida deles que eles não iriam receber o legado ruim que de repente eles tiveram passado com suas famílias, com seus pais. Nós profetizamos sobre a vida deles, nós oramos, e eu sei que o Senhor vai levantar aquela geração para fazer a diferença, primeiramente na casa deles. Isso é maravilhoso, queridos. Não briguem, não tenham desejo de estar no púlpito pregando. Tenham desejo de ir para as ruas pregar. Tenham desejo de ir para as praças pregar, para ir nas favelas, de ir para os becos, para ir para os lugares onde ninguém quer ir, pregar a palavra, aonde você não será visto. Tenha esse desejo no seu coração. Eu gosto de pregar para gente que não é crente, queridos. Eu gosto, porque eu sei que o Senhor Ele fala através da nossa boca. Eu sei que o Senhor está ativando pessoas aqui essa manhã. A gente vai sair daqui hoje, sabe, endoidecido por Jesus. Aleluia. E a gente precisa ter esse entendimento, essa capacidade de entender isso que nós estamos vivendo hoje. Não viva de qualquer jeito. Viva o reino de verdade. Abra mão daquilo que é confortável para você, para que você possa abrigar alguém, para que você possa abraçar alguém, para que você possa cuidar de alguém que está morrendo. Sabe, eu tenho visto aqui na cidade de Belém quantas pessoas estão nos semáforos, principalmente refugiados de Venezuela, de outros países, sabe? São tantos que as pessoas já passam e ignoram, sabe? E eu pedi para o Senhor fazer que o meu coração fosse mais sensível a isso, porque como são tantos e às vezes alguns enganam a gente mesmo, a gente acaba generalizando e deixando todos de lado. E não deixe o seu coração ficar sensível ao Espírito Santo, para que Ele venha de alguma forma tocar em nós, para que possamos ajudar alguém. Sabe, às vezes eu estou ali com a minha moto, no semáforo, vendo alguém ali, e eu começo a chorar ali, pedir para o Senhor: Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá um direcionamento, Senhor, nos dá visão, nos dá sabedoria para saber lidar com isso, Senhor, para poder estender a mão de uma forma eficiente, Senhor, para que a gente possa ajudar essas pessoas de uma forma eficiente, Senhor. E eu sei que o Senhor está separando um tempo para isso. Nós estamos orando, mas estamos também trabalhando para que o Senhor venha nos dar condições de receber essas pessoas, de receber pessoas que estão aí gritando na rua, precisando de socorro. E nós que somos a voz, nós que somos a ferramenta, nós que somos o instrumento de Deus, nós que somos o agente do Senhor para transformar essas vidas. Querida, é você, querido. Não é o pastor da sua igreja, não é o missionário que está em outro país, é você. Eu vi uma situação, vou lá na igreja, vou falar para o meu pastor. Não fale, só peça para ele orar. Vai e faça. Peça ajuda, sim, mas faça. Não seja indiferente.
E é isso que é um erro muito grave que a gente tem às vezes de pensar no reino só futuro, pois nós somos agentes do reino de Deus aqui nessa terra. Porém, o problema é exatamente o oposto. As pessoas se concentram no estado atual, afirmando que o reino só está aqui agora, dando pouca atenção também à futura vinda do reino de Deus. E talvez nem mesmo saibam nada sobre a futura vinda do reino. No entanto, o aspecto futuro é o conceito principal da Bíblia. Quando o Senhor fala de reino, Ele fala mais da vinda, daquilo que vai acontecer no futuro. E às vezes nós confundimos isso. Eu penso somente no futuro do reino, mas você está vendo uma pregação hoje que está falando que você está carregando o reino, e você se confunde. Querido, você está preparando pessoas aqui para viver nesse reino. Você entende isso? Nós estamos estabelecendo o reino aqui na terra, sim, mas nós vamos viver nesse reino eterno. Como você quer viver num reino que você não conhece? Como você quer viver num reino eterno se você não vive ele aqui nessa terra? Se você não estabelece ele na sua vida e não compartilha isso com as pessoas? Por isso precisamos ter esse equilíbrio e estabelecer o reino de Deus através de nossas vidas, preparando nossa geração para o reino sempre eterno de nosso Senhor Jesus, que virá e não tardará. E isso é o que Jesus quis dizer quando disse que o reino de Deus é em primeiro lugar. O que ele queria dizer? O governo de Deus sendo estabelecido sobre todas as pessoas, para guiar todas as nações aos caminhos de Deus e à futura glória divina dele. A pergunta é: você está disposto a estabelecer esse reinado sobre a sua vida hoje? Quem está disposto? 4 pessoas. Vou perguntar de novo que ninguém ouviu aqui. Quantas pessoas estão dispostas a estabelecer o reino em sua vida? Agora sim. Aleluia. Você está disposto a ser um agente do reino de Deus de verdade? Sim ou não? Eu quero ouvir você, sim ou não? Sim. Aleluia. É só se apresentar diante dele e dizer: eis-me aqui. Você pode dizer isso? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Para Carrapatim, Senhor. Para a Europa, Senhor. Para onde o Senhor quiser me mandar, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. E eu encerro com Romanos 10, 13 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Aleluia. Você pode ficar em pé, querido. Você pode ficar em pé, querido, porque o Senhor está falando contigo essa manhã. Você será a voz do Senhor. Alguém precisa pregar. Alguém precisa conhecer. Alguém precisa ser enviado. Quem quer ser enviado aqui? Seja corajoso. Quem quer ser enviado aqui? Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Me envia, Pai, porque eu quero ser enviado a cumprir, Senhor, o meu chamado. O reino de Deus é eu. O reino de Deus é você, que vai estabelecer na sua casa, que vai estabelecer na sua família, que vai estabelecer na sua cidade, que vai estabelecer nesse estado, no Brasil, no mundo, através de mim, através de você. Nós somos agentes do reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Feche os seus olhos, querido, e comece a adorar Ele. Comece a dizer para Ele o sentimento que perpassa pelo seu coração agora. Os desejos que estão no seu coração, aquilo que o Senhor plantou essa manhã, aquilo que Ele estabeleceu essa manhã no seu coração. Comece a apresentar isso para Ele. Comece a apresentar isso para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo.
Vem Espírito Santo.